cruz, a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino já está curado. Vejamos, irmãos, que exemplo de fé e de confiança que nós temos aqui nesta passagem. E como nós nesses dias precisamos imitar a fé deste homem, desse centurião, que nem judeu ele era romano, tinha 100 soldados debaixo das suas ordens. Lucas vai dizer que ele, ouvindo falar acerca de Jesus, lembra que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Este homem então sai do seu aposento, sai da sua casa, vai até Jesus. Ele diz o estado que se encontrava este criado. E Jesus, irmãos, operou um grande milagre através da fé deste centurião. Eu quero ser sucinto nesta noite e compartilhar 3 lições breves acerca deste homem centurião. Geralmente nós aprendemos com os judeus, mas este homem que nem era judeu, era gentil. Nós temos aqui 3 lições básicas para aprender nesta noite. Primeira lição que eu quero extrair neste texto e compartilhar com a igreja é que este homem, ele se aproxima de Jesus com humildade. Ele não chega diante do Senhor Jesus de uma forma exaltada, não. Você não vai encontrar isso nessa passagem. Nós vemos no versículo 5 que ele chegou rogando, ele chegou pedindo. Este homem, amados irmãos e amadas irmãs, que estava acostumado a dar ordem para as pessoas, ele não pedia nada para ninguém como centurião. Ele simplesmente dava ordem na sua casa, dava ordem aos seus soldados. No entanto, não é assim que ele se aproxima de Jesus, dando ordem, dizendo: Senhor, vai na minha casa, Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Não é este pensamento que nós vemos, às vezes, impregnado em muitas igrejas, em que muitas pessoas, que ao invés de orar humildemente ao Senhor, pedindo ao Senhor, nós vemos que há pessoas que dão ordem para Deus, dizendo: faz isso, Senhor, faz aquilo outro, vai na minha casa, Senhor, cura. Eu estou pedindo, ordenando, Senhor. Mas este homem, irmãos, ele nos traz essa lição de humildade. Diz o texto que mesmo sendo centurião, mesmo sendo acostumado a dar ordem, diz que ele chega diante do Senhor Jesus rogando, pedindo, irmãos. Veja, a humildade deste homem é tamanha que Jesus disse assim: eu vou até a sua casa, irei e vou dar saúde. Mas aquele homem tão humilde, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Olha a humildade. O que ele estava fazendo naquele ato? Ele estava reconhecendo o senhorio de Jesus. Ele estava reconhecendo que Jesus era o rei dos reis, que Jesus não era um simples rabi, um simples mestre da Galileia. Ele estava reconhecendo o senhorio de Cristo naquele momento. Ele estava dizendo: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor, sendo rei, soberano, entre lá debaixo do meu teto, do meu telhado. Mesmo que era um homem que tinha uma casa boa,
ele tinha empregado servos ao seu serviço, às suas ordens. Mas aqui, irmãos, ele se humilha, ele se apequena diante do Senhor Jesus, ele se esvazia de toda a sua pompa e autoridade romana, ele se coloca aqui como o menor servo, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá lá na minha casa, mas Senhor, manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Meu irmão, o caminho da vitória chama-se humilhação. A Bíblia diz que Deus, ele é aquele que dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Se desejamos de fato milagres, graça ou alguma coisa deste Deus, irmãos e irmãs, preste atenção, o caminho chama-se humilhação na presença deste Deus. A Bíblia em vários textos nos recomenda isso, irmãos e irmãs. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Se desejamos de fato uma resposta de Deus neste lugar, minha irmã, meu irmão, o segredo é nos humilharmos em oração nesta noite. Este é o caminho. Este homem não vai dar ordem para Jesus, não vai importunar Jesus dizendo que Jesus tinha que fazer dando ordem, mas ele vai pedir, irmãos, com humildade. Nós precisamos chegar assim diante do Senhor Jesus Cristo nessa noite. A segunda lição que eu aprendo aqui com o centurião é que ele dispensou o egoísmo, porque ele não vai orar para si, ele vai orar para o próximo. Veja bem o que diz o texto no versículo 6: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. Este homem, ele podia simplesmente chegar diante de Jesus e pedir algo para si. Não é assim que nós fazemos quando nós viemos no templo, na presença do Senhor. Simplesmente nós pedimos primeiramente para nós, e depois, se lembrarmos, é que oramos para as outras pessoas. Mas veja bem que ele está aqui orando, irmãos, para o escravo. O que era um escravo naqueles dias, numa sociedade daqueles dias? Quem orava naqueles dias pelos empregados. Mas ele sai, deixa a sua casa, e ele vai orar por um servo, um empregado. Irmão, isso é raro. Talvez, se tem uma classe escassa na igreja hoje, são a classe de intercessores. Como que o mundo hoje, irmãos e irmãs, preste atenção, carece de intercessores. O intercessor é aquele que ora a Deus em favor de alguém. É aquele que pleiteia a causa de alguma pessoa diante de Deus. Este homem, ele está orando aqui, dizendo: Senhor, não é para mim não é para minha casa, não é para o meu ego, não é para mim, mas é para o meu servo, meu empregado, Senhor. Ele está em casa, atormentado, paralítico, ele jaz em cama, Senhor. Irmãos, isso aqui é lição para as nossas vidas nessa noite. Nós precisamos orar, precisamos interceder nesses dias, precisamos interceder por aquelas pessoas que estão lá no hospital, respirando com a ajuda de um aparelho, igreja.
Nós precisamos interceder por aqueles médicos que estão na frente de batalha, igreja. Precisamos orar pelos enfermeiros. Precisamos interceder por aquelas pessoas que estão na frente da batalha, igreja. Esquecermos um pouco do nosso eu, do nosso ego. E nos colocarmos na brecha em favor de outras pessoas. Ele está dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, atormentado de enfermidade. Lucas vai dizer que ele está à morte, moribundo, Senhor. E quantas são as pessoas, irmãos e irmãs, que estão nessa situação nesta noite? Quantas são as pessoas que nós sabemos que está com quadro clínico, sentenciado à morte? Quantas pessoas que você conhece que está neste momento moribundo? Se cortar a respiração do aparelho, abaixa um pouquinho o meu retorno, Johnny. Se cortar a respiração elétrica, a pessoa se esvai, morre. Irmãos, é tempo da igreja interceder, irmãos. É tempo de nós nos colocarmos diante da brecha e começar a orar em favor daquelas pessoas que necessitam de oração. Nós sabemos da realidade que nós estamos enfrentando. E veja que orar intercedendo pela vida de uma pessoa é sublime. Se há algo que Deus deseja da igreja hoje, chama-se intercessão. A intercessão se faz necessário, é algo urgente para as nossas vidas. Mas este homem, ele não chega, irmã Rosângela, diante de Jesus fazendo uma oração xoxa. Versículo 5 diz que ele, rogando-lhe, rogar é orar com veemência. Rogar aqui no original é implorar, irmã Marlete. Implorar, irmãos. Nós precisamos fazer isso nessa noite de oração, irmãos. Precisamos implorar para Deus, implorar pela graça dEle, implorar pela misericórdia do Senhor. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, igreja. Sim, nós estamos mergulhados no caos. Estamos vendo, irmãos, um noticiário, só notícia ruim. No meio de 10, uma notícia boa, igreja. Qual é o nosso papel? O que Deus requer de nós? Enquanto há fôlego, há ar entrando e saindo dos nossos pulmões, Deus exige, Deus requer de nós intercessão, amada igreja. Nós precisamos pegar este centurião aqui como exemplo e dizer: eu vou orar nesta noite. Eu vou interceder pela vida das pessoas que estão necessitadas. O caos, situação adversa que nós estamos vivendo, enfrentando. E Jesus espera que oramos, que venhamos interceder. Ele dispensa o egoísmo, Ele não está clamando para si, Ele não está pedindo nada para si. Ele está pedindo em favor do seu servo, do homem que estava à morte. Terceira e última lição: esse homem é um exemplo de fé, porque ele tinha tudo para duvidar do poder de Jesus, mas ele creu, meu irmão. Sendo romanos, nós sabemos que era um grupo contrário ao ministério de Jesus. Este homem tinha tudo para andar na contramão
do caminho proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele dispensa a incredulidade e abraça a fé no Senhor Jesus. É tanto que Jesus disse: ó, eu irei e vou dar saúde. Olha a resposta de Jesus para aquele homem: eu vou, e eu vou curá-lo. E aquele homem, irmãos, ele é um exemplo de fé, porque ele responde para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor faça uma coisa dessa, mas manda uma palavra, irmãos. Não precisa o Senhor ir lá orar, impor as mãos. Não precisa o Senhor orar ungindo com óleo, fazer uma reza, fazer uma oração extensa. Não, Jesus, eu quero uma palavra do Senhor. Olha que fé, igreja. Uma palavra do Senhor, ordena uma palavra. Ele sabia que na palavra de Jesus tinha uma autoridade sobrenatural, igreja. A autoridade dele era humana. Ele diz: eu digo ao meu servo, faz isso, e o servo faz. Palavra. Eu digo ao outro, vem e faz, este vem e faz. Eu digo ao servo, vem aqui, ele vem. Então, sendo assim, Senhor, eu quero uma palavra. Ele não estava tentando Jesus, porque ele sabia, irmãos, que por uma palavra liberada por Jesus, aquele servo ficaria são, ficaria curado. Irmãos, nós precisamos dessa palavra também nessa noite, neste culto de oração. Ainda que nós sabemos na presença real de Jesus em nosso meio neste lugar, mas uma palavra de Jesus é suficiente para mudar o quadro da nossa vida, mudar o quadro da nossa cidade, mudar o quadro da nossa nação. Uma palavra, igreja. Uma palavra, meu irmão, minha irmã. O meu apelo a você nessa noite é que você vá a Jesus buscando esta palavra. Essa palavra, não para a sua vida nessa noite, mas em favor daqueles que estão sofrendo, meu irmão, minha irmã. Uma palavra. E diz que Jesus, ele ficou maravilhado, irmã Maria. Maravilhado. Jesus ficou alegre, irmã Graça, por causa da fé daquele homem. A fé, irmãos, alegra Jesus. A fé traz satisfação para o coração de Jesus, igreja. Por isso que eu iniciei essa mensagem perguntando como que está a sua confiança, a sua fé em Jesus nessa noite, nesses dias que nós estamos atravessando. Hebreus capítulo 11 vai dizer que sem fé é impossível trazer satisfação para o coração de Deus, igreja. Fé é o que Jesus também requer de cada um de nós. Precisamos manter a fé nesses dias ativa no Senhor, meu irmão. Se há dias que nós precisamos estar com a nossa fé avivada, latente, é nesses dias de pandemia. Uma palavra. Jesus ficou feliz, maravilhado. Você sabia que Jesus ficou maravilhado apenas 2 vezes nos evangelhos? Sabia disso? Jesus ficou maravilhado. Olha para você ver que coisa em contrassenso, né? Jesus ficou maravilhado diante da incredulidade dos judeus. Marcos capítulo 6, versículo 6. E Jesus fica maravilhado com a fé de um gentio, irmã Felicidade. A Bíblia diz que Jesus chega em Nazaré,
e não pôde fazer muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade deles, dos judeus. E aí diz que Jesus maravilhou. Você pode ler na sua casa Marcos capítulo 6, versículo 6. Jesus ficou maravilhado, mas de certa forma espantado. Como? Estou aqui na minha terra natal, não posso fazer milagres por causa da dúvida e da incredulidade. No entanto, este homem romano, gentil, deixou Jesus maravilhado. Ele reconhece que o poder que Jesus tinha era sobrenatural. Ele reconhece que a palavra de Jesus tinha autoridade no espiritual e também no mundo, irmãos, físico. Assim também é Jesus nessa noite. Ele tem poder, irmãos, sobre todas as hostes de enfermidades. Jesus tem poder sobre todas as hostes das trevas do inferno. Quando Jesus fala, o milagre acontece. Quando Jesus fala, Lázaro, que estava morto há 4 dias, ressurge para a glória do Senhor. Quando Ele fala, igreja, o mar se emudece e calma. Quando Ele fala, o paralítico levanta, o cego enxerga, o coxo anda. Esse Jesus que está em nosso meio aqui nesta noite, igreja. Você saiu da sua casa como aquele centurião, e o que te trouxe aqui foi fé, meu irmão. Porque se você não tivesse fé, você não viria neste lugar. Resultado que Jesus honra a fé daquele centurião, dizendo: vá e seja como tu creste. Como tu creste, igreja. Precisamos crer nesta noite. E diz, para encerrar, que aquele paralítico, homem que estava violentamente atormentado, o texto diz paralítico em cima de uma cama, paralítico. Aquele homem então ficou curado. Curado, igreja. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O Jesus que curou aquele cego, pode também curar nos dias de hoje de pandemia, igreja. O mesmo Jesus que deu vida àquele moribundo, pode dar vida também àquelas pessoas que estão na UTI nesta noite, igreja. Jesus pode, meu irmão, curar ainda nesses dias. Ele pode restaurar suas forças nessa noite. Ele pode operar o milagre ainda hoje, igreja. Ele não mudou, igreja. Se coloca de pé no seu lugar. Que essa palavra tenha te incentivado a orar a Jesus nessa noite. E eu quero convidar você a fazer isso, igreja. Quero convidar você a buscar Jesus com humildade nesta noite. Eu quero convidar você nesta noite a se humilhar como aquele homem se humilhou. Há alguém aqui digno de receber alguma graça de Jesus? Há alguém aqui digno, merecedor de receber uma bênção? Não, nós não somos merecedores. Nós não somos dignos de estar debaixo do mesmo teto que Jesus, irmãos. Nós não somos dignos de que Jesus adentre na nossa casa. Mas podemos pedir esta palavra, irmãos. Ainda que hoje nós somos filhos e filhas deste Deus poderoso. Ainda que hoje nós somos alcançados pela misericórdia dEle.
Nesta noite, meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer isso. Nós vamos orar, mas nós vamos fazer diferente. Geralmente termina a palavra, a gente canta um corinho, e eu peço para você dobrar o seu joelho. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos interceder primeiramente para as pessoas. Depois nós dobraremos o joelho. Então fecha seus olhos aí agora. Você crê em Jesus? Você tem fé em Jesus? Você crê que Jesus pode também nesta noite operar milagres e maravilhas? Você crê que Jesus tem uma palavra de vida nesta noite? Você crê que Jesus tem essa palavra de cura? Aleluia. 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 Levante as suas mãos, igreja. E comece a interceder agora por todos os hospitais da nossa nação. Aleluia. Aleluia. Comece a orar por cada hospital da nossa cidade. As UTIs. Ore com fervor como aquele centurião. Peça a Jesus que libere uma palavra sobre os hospitais.